Pega a visão do canal do Guerreiro. Hoje eu queria tocar em um assunto que infelizmente é pouco difundido na maioria das igrejas, mas é uma ferramenta que Jesus nos ensinou, que nos capacita a darmos passos maiores na nossa vida espiritual, que é o jejum e a oração, né? No texto que eu vou fazer a leitura, da maneira que Jesus se expressa nesse texto, é a plena convicção de que os discípulos que o seguiam, o que é os discípulos? Os discípulos, a palavra discípulos deriva do latim discipulus, com U, sendo que no primeiro século depois de Cristo, transmitia a ideia de aluno ou aprendiz, né? E essa palavra está estritamente relacionada à ideia de disciplina, né? Ela implica na exigência de que se faça tudo o que o mestre mandar. Então, Jesus, com seus discípulos, estava ensinando a eles fazerem tudo o que ele ensinava para ter uma vida plena, para viver o ápice da espiritualidade, da vida natural, né? E o que Jesus falou acerca de oração? Em Mateus 6, no versículo 5 está escrito: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, ensinando os discípulos, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Então o que Jesus está falando? Não precisa de muito barulho, não precisa de muita... Não, precisa de reverência, obediência, adoração e resiliência. É muito mais coisas, mas é um devocional que eu queria passar essas informações para você, né? Nós vemos Isaac, algumas passagens na Bíblia, vou citar 2, 3 passagens para a gente entender melhor. Isaac, por 20 longos anos, ele orou pela sua amada Rebeca, porque ela era estéril. E ele tinha 40 anos quando se casou e foi pai só aos 60. Foi quando ele gerou os gêmeos Esaú e Jacó, da onde Esaú gerou os amonitas, né? E Jacó gerou as 12 tribos de Israel, né? E um rito judaico que a gente nota na Bíblia é que eles valorizam orar por 3 vezes. Eles têm uma, né? O apóstolo Paulo, com o problema que ele tinha no espinho da carne, ele orou por 3 vezes. Está em 2 Coríntios 12, versículo 8. Acerca do qual 3 vezes roguei ao Pai que o afastasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Jesus Cristo também orou por 3 vezes no Getsemane, né? Na 100% humanidade dele, ele estava como o apóstolo Paulo. Ele ia passar por uma provação a ponto de que no Getsemane a angústia e a agonia que ele estava era tão grande que dilatou os polos dele, para onde ele sangrou, ele suou sangue para ver tamanha angústia, né? Com certeza ele recebeu a mesma resposta que o apóstolo Paulo teve: Jesus, meu filho, a minha graça te basta. Cumpra o teu propósito e você irá salvar multidões e multidões e multidões, milhares de milhares de milhares, né? E nós vemos essa sequência ali a partir de Mateus 6, do versículo 7 ao 15, Jesus dá uma oração modelo, que é o Pai Nosso. Nessa passagem está o Pai Nosso, né? Mas não é para ser usada como vãs repetições. É um modelo de oração para você. Não é o meu devocional dessa manhã. Eu vou fazer um devocional. O próximo eu faço sobre essa oração de Jesus, o que ele estava querendo estabelecer, né? Enfim, voltemos. Eu falei que seria jejum e oração. E esses 2 temas estão em Mateus 6. Olha o que Jesus fala acerca de jejum em Mateus 6, a partir do versículo 16, onde finaliza a oração do Pai Nosso. Quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque eles desfiguram seus rostos para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, ensinando os discípulos, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando a Deus, mas a teu Pai que está em secreto.
e teu Pai vem em secreto te recompensa. Então vamos fazer aqui, vou dividir jejum, eu estou terminando já. Vou dividir jejum para nós entendermos. Então, o jejum é uma fonte de força espiritual. Por meio do jejum, nós podemos sentir mais perto do Pai Celestial. Estou falando do jejum espiritual, no nosso testemunho, né? Estamos dando uma ordem em nossa carne, que na batalha pela nossa alma está no meio, a carne quer puxar para as obras da carne e o espírito quer puxar para o fruto do espírito. Então, quando você jejua, você está falando para a tua carne que não é a obra da carne que comanda você, mas é a obra do espírito. Você se fortalece o teu espírito, né? Jesus ensina numa passagem interessante a respeito desse fortalecimento, né? Em Mateus 17, no versículo 19, os discípulos travaram uma batalha espiritual com uma pessoa endemoniada e não conseguiram. E Jesus fala para eles, olha, Mateus 17, 19. Depois, os discípulos se aproximando de Jesus, em particular, perguntaram, por que não podemos nós expulsá-lo? Disse-lhe ele, por causa da vossa pouca fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Versículo 21. Mas essa caça de demônio não se expulsa, senão na força do oração e jejum. Intimidade com o Pai, enfraquecimento da carne, fortalecimento no espírito. Aí você tem autoridade para enfrentar essas legalidades, né? Visto que, enfim, lembre-se que o meu canal trata da dimensão espiritual e natural, né? A oração de âmbito espiritual é a intimidade da conversa com Deus, mas no mundo natural também, cientificamente, pode pesquisar, as pessoas que oram, o cérebro dela tem um funcionamento melhor, porque existe uma química, né? A comunicação dos neurônios ela é melhor quando você ora, porque você está exercitando a fé e ativa luz. Vou repetir mais essa dica para vocês. Busquem alguns estudos da Rosana Alves, uma neurocientista brasileira, para vocês entenderem um pouquinho essa parte da ciência do cérebro. Enfim, então, o jejum, a oração de âmbito espiritual e também físico, porque ela fortalece o cérebro. E o jejum? O jejum de ordem espiritual, já falei, nessa batalha da carne contra o espírito, você dá ordem para a sua carne. Fica quieto aí que quem manda aqui não é a obra da carne, é a obra do espírito. Se fortalece, a tua fé aumenta. E também tem o jejum natural, para vocês terem uma ideia, um que a gente sempre faz para fazer o exame de sangue. Os nutrientes e ingredientes presentes nos alimentos podem alterar o resultado dos exames de sangue. Por exemplo, tem alimento que você come que tem muita glicose. Por que a gente faz o jejum? Para diminuir esses nutrientes e conseguir detectar no teu sangue, ele mais puro, o que está te causando uma enfermidade, qual que é o vírus que está te atacando. Mas se você está se você está comendo, quando você come, tudo vai para o sangue, né? É a nossa biologia. O jejum para emagrecer, né? O jejum intermitente é igualmente eficaz para a perda de peso, né? Com uma restrição de caloria. Você restringe calorias, fica mais saudável e ataca a obesidade. Então você vê, Deus ele é tremendo. Inclusive alguns alimentos que teoricamente, misticamente parece que são malditos, na realidade era o excesso de gordura dos alimentos que Jesus proibia que poderia fazer mal a essa parte física nossa, porque Jesus ele cuida do âmbito espiritual e do âmbito natural. Lembra da compaixão que ele teve vendo o povo seguindo com fome? Se fosse só espiritual, ele daria as costas para aquele povo e não haveria a grande multiplicação dos pães. A Bíblia ela é completa, ela cuida de nós espiritualmente e naturalmente. Então, faça o seu jejum de ordem espiritual, faça o seu jejum de ordem natural, faça a tua oração de ordem espiritual, que até o teu cérebro vai melhorar. E aproxime-se de Jesus Cristo. Ele é o mestre dos mestres, o Senhor do Senhor, o advogado dos advogados, o Rei dos reis. Ele tem muita coisa para ensinar a mim e a você.
Isso aqui que eu estou passando para vocês não é nem uma gota, um cisquinho no oceano de conhecimento, graça e sabedoria que Jesus tem para nós. Pega a visão do canal do Guerreiro. Hoje é domingo, vá para a igreja, hoje é o primeiro dia da semana, agradeça a Deus antecipadamente, leva a tua família, se revista da graça, do sangue de Jesus. Se você não entregou a tua vida ainda a Jesus, entrega a tua vida a Jesus, não por misticismo, mas para que você cresça na graça e no conhecimento da palavra de Deus. E a tua fé vai aumentar, porque quando você senta numa igreja e ouve a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Bom dia.